Nosso evangelho de hoje é João 2, de 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Trata-se do primeiro dos 7 sinais realizados por Jesus, segundo o propósito de João Evangelista. Conferi a cura do filho do oficial do rei, João 4, 43 a 54. Depois, o outro sinal, a cura de um paralítico em Betesda, 5 de 1 a 15. A multiplicação dos pães e peixes, 6 de 1 a 15. Andar sobre as águas, 6 de 16 a 21. A cura do cego de nascença, 9 de 1 a 41. E a ressurreição de Lázaro, 11 de 1 a 45. Em Caná, Jesus é apresentado como alguém íntimo de Deus, como o noivo verdadeiro e aquele pelo qual acontece o tempo novo, a nova e eterna aliança, a nova humanidade pensada por Deus. Jesus se apresenta como o novo e verdadeiro esposo da humanidade. Ele é o único capaz de trazer vinho novo e insuperável para todos. O vinho é símbolo do amor, e sua abundância está associada à vinda do Messias. No contexto de Caná, o matrimônio conota o relacionamento entre Deus e seu povo, e que tinha sido esquecido por muitos, de modo que a mãe do Senhor vai afirmar: "Eles não têm mais vinho." Quer dizer, eles não tinham mais a alegria dos filhos de Deus, o deleite da verdadeira vida, da consciência de serem autênticos dons de Deus e, por isso mesmo, de pertencerem a Ele por convicção. Certamente, muitas coisas fixaram-se na vida daquele povo. Eles perderam o gosto pela lei de Deus e já não obedeciam aos ensinamentos proféticos. Outras coisas se instalaram em suas vidas, como vícios, desejos de poder e dominação, interesses lucrativos, apegos a si mesmos, vaidades, entre outras coisas. De fato, eles já não tinham mais vinho, pois estavam embriagados de prostituições, adultérios, corrupção, roubos, enganos e idolatria. Não havia mais vida na experiência com a primeira aliança. O relacionamento com Deus foi adulterado e a lei tornou-se caduca. A vida religiosa de Israel já não consegue mais conduzir verdadeiramente aquele povo. Eles não têm mais nada que possam oferecer e que seja capaz de oferecer vida nova. Não há mais referenciais. Nada nem ninguém, humanamente falando, pode salvá-los, libertando-os de tudo que lhes pesa na vida social, econômica, religiosa, política e psicológica. Em Caná se dá a possibilidade da restauração da vida desse povo com Deus, mediante o encontro com Jesus Cristo, o noivo da noiva, da nova e eterna aliança. Um fato curioso é que não se diz nada sobre a noiva.
sequer ela aparece na narração. É possível que seja proposital tal ausência para que o leitor entenda que a noiva é aquela que aparecerá com adesão a Jesus Cristo mediante a fé e o batismo. Neste caso, a noiva vai se identificar com a comunidade dos seguidores daqueles que farão de Jesus a razão absoluta de suas vidas. Certamente, tratar-se-á da Igreja, a nova Sião, a amada do Senhor, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Outro detalhe importante é que o episódio de Caná acontece no 6º dia da primeira semana simbólica do Evangelho de João. Isso significa associação a Gênesis 1, 26 seguintes. Pois no 6º dia surgiu a humanidade. Essa referência quer dizer, portanto, o surgimento de uma nova humanidade, verdadeiramente voltada para o Cristo, inserida nele, feita esposa de Jesus, o novo e definitivo esposo. Todavia, a hora desse vinho novo chegará apenas no momento da cruz, porque será a hora da manifestação máxima do amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A hora da misericórdia por excelência, a hora da entrega total do Filho de Deus, mas também a hora do juízo da humanidade, que ali percebe sua miséria e seu desprezo e por isso mesmo sua desumanidade. A cruz será a hora definitiva, preparadora da nova humanidade, que agirá na potência do Espírito Santo, o qual concederá à Igreja a diversidade de dons, ministérios, atividades, bem como a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, o dom de curas, o poder de fazer milagres, a profecia, o discernimento dos espíritos, o dom de falar línguas estranhas e o dom da interpretação de línguas. A aplicação, a diversidade, melhor dizendo, de dons dada às mais diversas pessoas, sendo cada uma responsável pela aplicação do dom recebido em vista do bem comum, isto é, de toda a Igreja. É no mesmo Espírito Santo que se dá a nova e eterna aliança que acontece a profunda intimidade entre Cristo e sua Igreja e a realidade da ligação entre Cristo, cabeça, e Igreja, corpo, formando o novo povo de Deus. Quanto à mulher, que antes de tudo é Maria, a qual parece relacionada com a hora de Jesus, simboliza também os serventes de Israel. Ela que passa tudo a Jesus e que se lança para ele e nele confia absolutamente. Ela se encontra tanto no início dos 7 sinais apresentados por João, quanto no final, aos pés da cruz, momento exato da manifestação da glória de Deus. Naquele momento, Jesus lhe faz uma pergunta que intriga alguns estudiosos. Mulher, que temos nós com isto? Ainda não chegou a minha hora. A expressão em grego é ti emoi kai soi e pode oferecer mais de um entendimento. Pode ser uma resposta de concordância com Maria, que é desacordo há entre mim e ti, ou de recusa, que há de comum entre mim e ti. Seguindo o texto, é possível perceber que a expressão acima é de concordância, porque logo em seguida Maria pede aos discípulos para fazerem o que seu filho ordenar. Ela tinha certeza que Jesus faria o milagre. Para além disso, ela conhecia bem o modo de falar e a própria linguagem do seu cotidiano. Importante é ressaltar que Maria foi preparada, chamada e escolhida para fazer parte do plano salvífico estabelecido por Deus. Por meio dela, afinal, veio o Salvador. A ela cabe, certamente, a referência apresentada no Apocalipse 12, a mulher. Israel, também a Igreja de Jesus Cristo, e Maria, a mãe por antonomasia, por excelência. Já o mestre Sala, que não reconhece a novidade vinda de Jesus, tão somente observa aquele fato como se fosse algo do próprio noivo. Agindo assim, ele não reconhece a novidade, mas continua num distanciamento do noivo verdadeiro, como aqueles que ainda preferem fechar os olhos diante do Messias, ali presente, para seguir cegamente a primeira aliança. Em se tratando da água e do vinho, ambos podem também significar a palavra de Deus que veio para lavar e purificar a humanidade e também torná-la nova e pronta para as bodas. Como você se vê na igreja? Relaciona-se verdadeiramente com Jesus Cristo? Percebeu a novidade da salvação em sua vida? Descobriu algum dom do Espírito em você? Apegou-se a algum dom? Tinha conhecimento do dom de Deus para a igreja e não para si? Você se vê como um dom para o bem do outro?
como você compreende a mulher, a mãe do Salvador? Tem alguma dificuldade com ela ou a entende na sua condição de pensada, escolhida, amada e feita mãe de Deus enquanto homem? Tem sido um excelente meio de salvação para todos? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.